Boa noite, nós somos estudantes, alunos do segundo ano de medicina. Nós fizemos um TPC da matéria de iniciação científica 3 sobre o impacto do uso indevido dos antibióticos na saúde pública. Bom, o objetivo desse trabalho é a gente explorar as principais causas e consequências da resistência aos antibióticos e quais são os impactos disso na saúde pública. É um tema global que ameaça a eficácia de vários tratamentos médicos e, segundo a OMS, até 2050, se não forem tomadas medidas, 10 milhões de pessoas irão morrer anualmente devido a doenças resistentes a medicamentos antimicrobianos. Lembrando que a resistência antimicrobiana ela é causada pela resistência seletiva que os micróbios, bactérias, passam pelo uso indevido do antibiótico. Eles passam por mutações espontâneas ou por transferência de genes que transmitem a resistência para as outras bactérias, e assim a população fica resistente e o antibiótico não surge efeito. Boa noite, eu sou a Larissa Santana. Eu vou explicar um pouco como que a gente escolheu os nossos métodos, como a gente realizou. Nós realizamos uma revisão de literatura, utilizando as bases de dados da PubMed e da Cielo, e a gente priorizou os últimos 5 anos para a escolha dos nossos artigos. Nós escolhemos tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, e além disso, dessa periodicidade e dessas bases de dados, a gente utilizou a estratégia de Spider para buscar e selecionar os nossos artigos. A etapa de revisão ela foi dividida em 3 etapas. A primeira a gente fez a busca e a leitura dos nossos resumos. Depois da leitura a gente selecionou aqueles que estavam dentro dos parâmetros que a gente desejava e também descartamos aqueles que não estavam dentro dos nossos descritores pré-estabelecidos ou aqueles que fossem duplicados. Boa noite, eu sou a Larissa Carvalho, vou falar de resultados. Então, dos 42 artigos encontrados, 27 foram selecionados após avaliação de qualidades metodológicas. Os resultados eles mostram que as infecções resistentes aos antimicrobianos elas são complexas. Isso leva ao fracasso do tratamento, complicações e altos custos financeiros. Então, o impacto do uso prudente de antibiótico. O uso prudente de antibióticos com dosagem de duração adequada, ela é crucial para reduzir a pressão seletiva necessária para o surgimento de organismos resistentes. Então, os dados específicos, por exemplo, um estudo de Santos de 2004, ela destacou que a resistência bacteriana no contexto hospitalar, ela aumenta o tempo de internação em 14 dias e a permanência na UTI em 8 dias, além de elevar a mortalidade em 35%. Boa noite, eu sou a Renata. Eu vou falar os fatores contribuintes para a resistência. A resistência ao antibiótico é impulsionada pelo uso indiscriminado e inadequado dos antibióticos, porque as pessoas não usam de forma correta, eles usam a posologia errada, e a falta desses novos medicamentos antimicrobianos também agrava o problema. O uso indevido e a automedicação é um problema muito significativo. Estudos mostram que no Brasil 80 milhões de pessoas se automedicam, colocando o país entre os 5 que mais se automedicam no mundo. Tem um grande impacto na saúde pública, porque a resistência antimicrobiana aumenta os custos da saúde, prolonga as hospitalizações e pode resultar em falhas terapêuticas e aumento até da mortalidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 700 mil pessoas morreram anualmente devido a doenças resistentes a medicamentos antimicrobianos. Boa noite, eu sou a Luísa e eu vou falar um pouco sobre a conclusão do trabalho. O uso indiscriminado de antibióticos, como foi dito anteriormente, ele causa uma resistência antimicrobiana e isso traz prejuízos para a nossa sociedade. Tem impactos negativos, porque dificulta o tratamento de muitas patologias e, além disso, aumenta os gastos e os custos de tratamento.
Para reduzir esse impacto, a gente precisa de uma ação conjunta de várias esferas, tanto governamentais quanto da sociedade, para reduzir esse impacto. Por exemplo, nós precisamos da integração de cooperação de decisores públicos, investigadores, profissionais de saúde pública, empresas farmacêuticas, entre outros. E é necessário explicar para a população os prejuízos que o uso indiscriminado de antibióticos traz para a saúde e incentivar as pessoas a usarem de forma correta, a não se automedicarem e fazer a posologia de forma adequada. Meu nome é Luiz Paulo, vou falar sobre as propostas de intervenção. Existem medidas de controle e prevenção para conter e controlar a resistência antimicrobiana. Para isso é necessária uma coordenação e uma colaboração orquestrada por vários setores, né? A saúde, a agricultura, a educação, finanças, o comércio, todos eles precisam estar associados para que haja um plano de contenção e de prevenção, né? Para que a resistência antimicrobiana não se eleve tanto. Já em relação a algumas diretrizes, nós temos uma diretriz nacional feita pela Anvisa em 2017, que ela traz orientações sobre a implantação de ações que incluem a definição exata do antimicrobiano a ser utilizado, a dosagem, a administração, duração do tratamento. Então, tudo isso colabora para que os profissionais de saúde, ao administrarem um antibiótico, eles saibam a posologia correta. E é importante também salientar que esses mesmos profissionais de saúde, eles têm que trabalhar com o paciente também essa questão de falar que tem que tomar certinho, que não pode tomar na hora que quer, que não pode ser diferente do que foi administrado e do que está na diretriz, porque senão tem uma tendência a esses níveis de resistência subirem cada vez mais. A OMS também tem um plano estratégico para combater a resistência antimicrobiana, e isso inclui melhorar a sensibilização da população, né, em relação aos malefícios disso, reforçar o conhecimento através da vigilância, isso inclui aquilo que eu falei do médico com o paciente, implementar medidas eficazes de saneamento, otimizar o uso de antimicrobianos e incentivar o investimento em novos medicamentos e em pesquisas. E com isso nós encerramos o nosso trabalho. Gostaríamos de agradecer aos professores, a nossa professora orientadora, a Bruna, né? A nossa professora de iniciação científica, a professora Thais, Para reduzir esses